Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carlos Livre e este é um momento de reflexão. O Espírito Santo está trazendo uma palavra especial para o nosso coração hoje, para dar-nos alguns conselhos práticos. O Espírito Santo é tremendo, ele está contigo, ele mora em você, ele habita em você, ele convence você, ele está o tempo todo perto de você. Seja consciente de uma coisa, Deus está sempre por perto de você. Não perca essa consciência. A palavra de Deus transforma, muda, restaura, ela traz a resposta que você precisa. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Salomão está escrevendo esse texto aqui, e naquele tempo ele construiu o maior templo, para Deus. Porque Deus habitava nos lugares aonde foram construídos. Hoje a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que Deus não habita em construção feita por mãos humanas. Por quê? Porque Deus habita em você. Porque chegar para ouvir a palavra, ou para oferecer sacrifício de tolos, Deus fala assim: não faça isso. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as suas palavras. Naquele tempo, Deus ele vinha sobre profetas, reis e sacerdotes. Deus não habitava com o homem, assim como fazemos hoje. Depois da cruz, Deus veio e habita com você. A habitação de Deus hoje, o céu é a sua vida. Pode ser o inferno, se Deus não estiver. Se você está vivendo o inferno, é porque Deus não está aí. Porque a palavra do Senhor diz que Deus habita dentro do homem. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e da voz do tolo, multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Talvez você esteja enfrentando dificuldades porque você chamou a dificuldade com a tua boca. Porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Se você fez uma promessa, cumpra. Melhor é que não votes, do que voltares, prometeres e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Não peque com as suas palavras. Não prometa se você não quer cumprir. Não diga diante do anjo, que anjo? O anjo que está diante de você todos os dias para te proteger, te guardar e cumprir a palavra de Deus na sua vida. Nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão Deus se iraria contra a sua voz e destruiria as obras de tuas mãos. Querido Deus, se vocês entenderem que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no meio da angústia e da tempestade. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus agora está em você, morando em você, você não vai ser abalado, porque Deus está contigo. Mas por favor, não faça promessa que você não possa cumprir. O apóstolo Pedro está diante de Jesus na ceia, e Jesus disse que um deles ia trair, e eles ia dispersar, ia deixar Jesus e abandonar Jesus. O apóstolo Pedro bate no peito e diz: olha, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou te largar, eu nunca vou te deixar. O Jesus disse: olha, Pedro, você vai me trair hoje. E naquela noite Pedro traiu Jesus, Pedro abandonou Jesus. Querido, não faça algo, ou não prometa algo que você não possa cumprir. A palavra do Senhor diz em Abacuque capítulo 3, verso 8 e 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, roubadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como das corças, e me faz andar sobre lugares altos. A minha pergunta que eu faço para você é: quando as dificuldades vierem, quando as lutas baterem à sua porta, quando as tempestades chegarem, você vai continuar firme com o seu voto e com o seu propósito? Você vai continuar firme dizendo para Deus que vai confiar nele, que vai estar com ele, que não vai abandonar o seu propósito? Ou você vai fugir, você vai abandonar, você vai negar, você vai sentar na roda dos escarnecedores e falar mal de Deus, falar mal da obra de Deus, dos povos de Deus, como a maioria das pessoas fazem? Porque as pessoas vivem por emoção. No primeiro momento de luta e de dificuldade, eles se afastam. E fica falando mal de Deus ainda, mal da igreja, mal do propósito, mal de pastores, mal de todo mundo. Porque estão decepcionados com o homem, com coisas. Porque Deus não fez o que ele queria, no momento que ele queria. Muitas vezes, queridos, estamos assim. Mas a minha pergunta é: se as batalhas vierem, você vai continuar firme com Deus? Porque a palavra do Senhor diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é minha força. As mudanças que devem acontecer dentro de você, elas vão mudar o ambiente à sua volta e o seu cenário. Que Deus abençoe você. Deixa Deus mudar a tua vida. Você vai ver que você nunca mais será o mesmo. Receba a vitória em nome de Jesus. Spirit, lead me where my trust is without